Boa noite, queridos. Deus abençoe. Para aqueles que ainda não estão vindo pela primeira vez, nós vamos continuar a série O Evangelho nos 66 livros da Bíblia. Então, desde o ano passado, a nossa igreja tem falado todo domingo um livro da Bíblia, desde Gênesis até hoje, que a gente vai falar sobre Marcos. Então, domingo passado foi Mateus, hoje será o Evangelho de Marcos. A gente vai mergulhar no Evangelho de Marcos para ver o Evangelho, para conhecer mais sobre o Evangelho. Amém? Queridos, desde março desse ano, a gente tem enfrentado muita dificuldade com essa pandemia toda, E desde o início da pandemia, todos nós temos acompanhado episódios bem marcantes. A gente vê nas redes sociais tantas coisas loucas, coisas interessantes, tantos avisos. E dentre elas, aconteceu em julho deste ano, não sei se você está lembrado, um fato bem marcante que foi divulgado tanto no Brasil como no exterior. Foi um desembargador, o Eduardo Siqueira, do TJ de São Paulo. Ele humilhou um guarda municipal, quando o guarda foi abordá-lo para que ele pudesse usar a máscara. Então, ele humilhou esse guarda. Segundo relatos, quando o guarda abordou exigindo o uso da máscara, o desembargador chamou o funcionário de analfabeto, acionou o secretário de Segurança Pública para tentar reverter a situação e rasgou a multa na frente do guarda. Rasgou. Então, assim, ele agiu de uma maneira que não era para agir, porque ele estava se achando mais importante que o guarda. Ele achava que, por ele ser desembargador, então ele podia humilhar os outros que não tinham a mesma posição social dele, não tinham a mesma situação dele. Esse foi um exemplo claro de como o desejo de ser importante, às vezes pode levar a gente a cometer pecados e maltratar muitas pessoas. E esse desembargador é um exemplo disso. Jesus também enfrentou esse tipo de problema entre os seus discípulos. Isso não era uma coisa nova. Entre os seus discípulos também aconteceu. Esse tipo de coisa acontece com muita frequência. Uma pessoa se achar mais importante do que a outra, ter o desejo de ser mais importante. Isso acontece na nossa casa, acontece no trabalho e acontece na igreja também. Isso é algo que acontece por causa da nossa natureza. Então, como é que a gente pode lidar com esse sentimento de querer ser melhor do que os outros? Esse desejo de querer ser importante, que muitas vezes consome o nosso coração. Eu pretendo encontrar essa resposta no Evangelho de Marcos. Por isso, eu convido você a abrir agora em Marcos, capítulo 10, do versos de 41 a 45. Marcos, capítulo 10, versos 41 a 45. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando os outros 10 apóstolos ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu te peço, ajuda-nos, Pai, a ouvir a Tua palavra. Perdoa, Pai, os meus pecados e que eles não sejam suficientes para impedir a Tua mensagem, Senhor. Que a Tua mensagem possa vir e possamos ouvi-la para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na região da Ásia, próxima à igreja da Filadélfia, existiu uma cidade chamada Hierápolis,
que até 130 depois de Cristo teve um bispo chamado Papias. Esse bispo, segundo ele, Marcos, também chamado de João Marcos, escreveu tudo o que conseguia lembrar das suas conversas com o apóstolo Pedro. Então o Evangelho de Marcos é um relato do testemunho do próprio apóstolo Pedro. Pedro considerava Marcos como se fosse um filho. Eles andavam muito próximos. Em 2 Timóteo 4:11, Marcos também, o apóstolo Paulo menciona Marcos. E Paulo disse que Marcos era útil para o ministério. Então, assim, era uma pessoa temente a Deus, uma pessoa capacitada, e ele ouviu muita coisa do apóstolo Pedro e escreveu o Evangelho de Marcos. Por isso, o texto de hoje também reflete o testemunho do próprio Pedro, porque Pedro estava lá quando, junto com os outros apóstolos, ouviram a proposta de Tiago e João. Eles ficaram indignados com a proposta deles, com o pedido que eles fizeram para Jesus. Eles tinham o desejo de serem importantes e achavam-se superiores do que os outros apóstolos, Tiago e João. Eles se achavam, eram irmãos, eram filhos de Zebedeu. Então era uma família que se achava mais importante que os outros. E os apóstolos ficaram indignados com isso, porque eles chegaram para Jesus e disseram: Jesus, eu quero te fazer um pedido, e a gente quer que você atenda a gente. Aí Jesus falou: o que vocês querem? Olha, quando o Senhor chegar lá na glória, eu quero um que é sentado do teu lado direito e o outro do teu lado esquerdo. Querem sentar lá no trono da glória de Jesus, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Aí, isso aí causou uma indignação dos apóstolos, dos outros 10. Eles ficaram indignados. Imagina, o grupo lá, todo mundo servindo Jesus, e de repente 2 se acham os mais importantes e querem sentar no trono da glória. Veja o que está escrito em Marcos 10:35. Marcos 10:35 fala assim: nós queremos te pedir uma coisa, e queremos que você faça isso. O desejo deles de terem os primeiros lugares, a cobiça deles pelo poder, fez eles agirem de uma maneira que Jesus não queria que eles fizessem. Fez eles agirem de uma maneira que Jesus não concordou. Acompanha aí no verso 42. Jesus disse para ele: vocês sabem, pegou todo mundo, chamou todo mundo para conversar, sente aqui. E começou a dizer: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Jesus chamou eles para dizer o seguinte: olha, desejar ser importante segundo o mundo ensina, não é o que eu ensino. Não é. E a humilhação do guarda, que nós conversamos anteriormente, que ele foi humilhado pelo desembargador, é um exemplo claro de abuso de poder. O mundo entende que se você é importante, você manda nos outros e os outros te servem. Os outros são obrigados a te servir. O mundo ensina isso, que você só vai ser importante se você mandar nos outros e os outros te servirem. É só você ver, tem pessoas que têm uma casa que tem vários empregados. Você chega lá, poxa, essa pessoa deve ser importante, porque tem empregado para limpar o chão, cuidar da criança, abrir a porta do carro, levar essa pessoa é importante. O mundo prega isso. O mundo ensina, não, se você tem pessoas te servindo, então você é importante. E Jesus falou: não é por aí. Segundo nos conta as Escrituras como um todo, que a gente tem visto desde o início do livro de Gênesis, e temos caminhando cada domingo, esse tipo de sentimento de querer ser melhor, de ser mais importante do que os outros, não é uma coisa nova. Lá em Gênesis, esse tipo de coisa aconteceu pela primeira vez com Adão e Eva. Adão e Eva estavam desejando conhecer o bem e o mal independente de Deus.
Eles queriam ser mais importantes do que Deus. Não, eu não preciso de Deus para saber o bem e o mal. Basta comer do fruto. E a palavra de Deus fala que eles olharam para o fruto e viram que era agradável e também era capaz de fazer eles conhecer o bem e o mal, serem iguais a Deus. Eles queriam ser iguais, eles queriam ser importantes. Avançando um pouco mais na história, a gente chega em 2 Samuel e encontramos Absalão, o filho de Davi, que se achava mais importante dos filhos e por isso ele achava que merecia o governo e tomou o governo do pai dele, Davi, à força. E a gente caminhando mais um pouco, a gente chega aqui nesse texto de Tiago e João. Eles pediram para sentar no trono da glória de Cristo. Só que só senta no trono da glória aquele que é Deus. Jesus disse: depois de eu ressuscitar, eu sentarei à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Porque ali, naquele lugar, é um lugar que é reservado para Deus. E os apóstolos, esses dois, queriam ser deuses, queriam mandar nos outros. E Jesus os repreendeu por isso. Ora, o desejo de ser importante, segundo o mundo, tomou conta do coração deles. E como o próprio Jesus falou, de fato, eles não sabiam o que estavam pedindo. Eles não sabiam. Jesus fala assim, em Marcos 10, 38. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não têm noção do que vocês estão pedindo. Aquele lugar não é para pecadores. Aquele lugar é para a Trindade, para o Deus Todo-Poderoso. Vocês não são deuses. E nunca serão. Por isso os outros ficaram indignados com o pedido deles. Agia assim uma clara evidência que eles estavam cobiçando o poder. O pecado da cobiça também é repreendido no 10º mandamento. Estavam quebrando a lei. Sobre isso o apóstolo Paulo diz, abra aí em Romanos capítulo 7, verso 7. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Romanos 7, capítulo 7, Paulo diz: eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. O Evangelho de Marcos mostra que os apóstolos tinham conhecimento da lei. Eles conheciam a lei. Então eles não estavam pecando por desconhecimento. Eles estavam pecando por transgressão. Eles estavam transgredindo a lei. Eles sabiam que era certo e não fizeram. Em outro lugar, o apóstolo João disse, lá em 1 João capítulo 2, verso 16: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Se nós amarmos essas coisas que estão no mundo, a cobiça da carne, a ostentação dos bens e a cobiça dos olhos, desejar as coisas com os olhos, desejar as coisas através do desejo pecaminoso, desejar as coisas, os bens materiais de outras pessoas ou de coisas que não são para ser nossas, como por exemplo, se Deus não nos dá condições de comprar um CD original, é porque não é para você ter o CD original. Então não é para ir comprar pirata. Não é. Então é cobiçar uma coisa que não é sua. Deus nos dá as condições para ter aquilo que Ele quer que a gente tenha. E quando a gente ultrapassa isso, tem consequências. Tem consequências. Acompanhe o que fala em Marcos, capítulo 10, verso 43, voltando para o texto. Agora, depois que Jesus falou o que é ser importante segundo o mundo, Jesus vai falar o que é ser importante segundo Ele. O que é ser importante segundo o próprio Cristo. Verso 43, ele fala assim: não será assim entre vocês. Não é uma opção, é uma ordem. Não será assim entre vocês, vocês que são meus discípulos, vocês que acreditam em mim, vocês que se arrependeram de seus pecados.
se vocês que se alimentam do Evangelho todos os dias, não será assim, não será dessa forma. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus foi bem enfático com eles. Olha, se você quer ser importante, se você deseja ser importante, o desejo de ser importante em si não é pecaminoso, mas o desejo de ser importante como o mundo ensina, isso é. Se vocês, ele falou para os discípulos, se vocês desejam ser importantes, então vocês devem ser servos. Deve ser. É obrigação, não é uma opção. Agora, se você não deseja ser importante, então não sirva, não seja servo. De Marcos, capítulo 1 ao capítulo 10, encontramos o relato do rei, o rei Jesus, que ele usa o seu poder para servir a todos. O Evangelho de Marcos mostra um rei que serve. Jesus é o rei dos reis, ele é o rei de tudo, ele criou tudo e todos. Então, de Marcos, capítulo 1 ao 10, nós encontramos isso. Encontramos o quê? João preparando o caminho para o rei. Todo rei, antes de chegar, alguém prepara o caminho dele. E João Batista estava o quê? Preparando o caminho, ensinando o seguinte: olha, é necessário se arrepender dos seus pecados e ser batizado nas águas para confessar esse arrependimento. Porque quem não fizer isso não pode receber o rei. E o rei está chegando. O rei está chegando, Jesus está chegando. Então, se vocês querem receber o rei, vocês precisam se arrepender e confessar esse arrependimento no batismo. Também a gente encontra, nessa primeira parte de Marcos, Jesus usando o poder dele para curar aleijados, ressuscitar pessoas, fazer cego ver, mudo falar. Ele multiplica os pães e peixes para matar a fome de pessoas. Então, o rei que veio não para abusar dos outros, mas para servir os outros. E do capítulo 10 ao capítulo 16, encontramos o rei que deu a sua vida em nosso lugar. Ele não só serviu aos outros, mas ele deu a sua própria vida. A gente encontra do capítulo 10 ao 16, que ele foi humilhado no nosso lugar. Quem merecia aquela cruz era eu e você. Eu e você merecemos aquela cruz. Mas ele foi humilhado. Ele se humilhou no nosso lugar. Ele se entregou ali naquela cruz. Ele sofreu e ele se submeteu à autoridade de Pilatos, governador daquela época. Pilatos disse: olha, eu tenho poder para te tirar da cruz ou não. Aí Jesus disse: olha, todo o poder que foi te dado, só foi te dado porque Deus te deu. E ele se submeteu. Tu sabe que se eu, Pilatos falando, sabe que se eu falar alguma coisa, eu posso te tirar da cruz. Ele ficou calado, ele se submeteu. Ele foi escravo de todos. O rei todo-poderoso, ele foi diferente. Caminhando mais um pouco, o verso 45, diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, apesar de ser rei, não tinha o objetivo de viver seu poder e servir de exemplo. O objetivo de Jesus não era servir de exemplo para nós, não era, mas de morrer e ser sacrifício no nosso lugar. A Bíblia Jesus não fez aquilo para servir de bonzinho e mostrar um exemplo, não. Ele veio para servir e morrer no nosso lugar. Ele veio morrer e dar a sua vida por nós. Jesus, acompanhe em Filipenses 2, de 5 a 8, diz assim: Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo,
e foi obediente até a morte de cruz. Jesus, mesmo sendo Deus, se esvaziou disso e agiu como servo. Então, como que a gente pode lidar com o desejo de ser importante segundo esse mundo? Só tem uma forma: abandonando esse desejo. Precisamos abandonar esse desejo. Primeiro, porque esse desejo coloca o nosso ego acima de Deus. Depois, porque não gera amor uns pelos outros. Talvez por isso há várias dificuldades de conviver em grupo, seja no trabalho, seja em casa ou seja na igreja. Porque há aquele sentimento pecaminoso que a gente nasce com ele e que a gente aprende durante a vida, que nós só somos importantes se nós mandarmos nos outros. Então aí gera aquela confusão, gera aquela indignação. O que Jesus queria dizer para eles, que serve para nós, é o seguinte: se nós não quisermos ser servos, é porque nós queremos ser senhores. Jesus foi direto ao ponto ali, e isso serve para todos nós. Se nós não queremos ser servos, a gente quer ser senhor. A gente não vai ficar no meio termo. Não existe isso. Eu não quero nada. Não, não quer não. Quer alguma coisa assim. E o Evangelho, ele mostra isso. O Evangelho, ele mostra isso para nós. Você pode estar pensando assim: conheço pessoas que não são cristãs, desejam ser importantes, diferente do que a Bíblia diz, de uma forma diferente que Jesus falou, e mesmo assim elas servem os outros e servem muito bem. Então, por que preciso do Evangelho? Existem muitas pessoas que não são cristãs. Elas estão bem distantes da Bíblia, mas elas não fazem boas obras, elas não servem os outros. Então, assim, por que precisar do Evangelho? Eu concordo com você, realmente existem pessoas assim, tá? Pessoas morais, pessoas que praticam moralidade, não conhecem Deus, nem querem saber de Deus, mas são pessoas que praticam essas coisas, e são pessoas que fazem bem para muitas pessoas, e elas até sofrem por fazer isso. Eu conheci muitas pessoas assim, e conheço. Mas a probabilidade delas mudarem de opinião é grande, e é muito comum isso acontecer. Por quê? Porque as pessoas que não têm Deus não têm obrigação moral. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Voltando lá para o desembargador. Com certeza o desembargador, ele fez muita coisa boa ali no poder. Muita coisa. Ele cumpriu a lei, ele fez as coisas que devia fazer, mas nos momentos em que a opinião dele mudou, o senso de moralidade dele mudou. Talvez ali na praia ele quisesse andar sem máscara tranquilo, e o desejo de fazer isso foi maior do que o senso de moralidade dele aplicado pela lei. Ele tinha que cumprir a lei. Ou talvez ele quisesse ser mais importante de alguém e escolheu o guarda para mostrar o seu poder. E ele passou por cima daquilo que ele conhece que é a lei, porque ele não tem uma obrigação moral para cumprir as coisas. Essa que é a questão. As pessoas sem Deus, elas fazem as coisas boas até quando elas acham que é importante. Quando muda, quando já não é mais importante, o senso de moralidade, o senso de justiça muda completamente. É diferente do Evangelho. Uma pessoa que conhece Cristo, o Evangelho é a obrigação moral dessa pessoa. Mesmo gostando ou não, mesmo sofrendo prejuízo ou não, o Evangelho nos constrange a seguir os caminhos de Jesus. Se nós nos alimentarmos do Evangelho todos os dias, se nós bebermos dessa fonte, o Evangelho vai nos capacitar a superar as dificuldades, ao ponto de que, se for necessário perder o emprego, mas não negociar o Evangelho, isso vai acontecer. E isso é uma obrigação moral que o Evangelho nos dá. Coisa que quem não é cristão não vai ter essa obrigação. Já depende da situação,
vai andando de acordo com a... Não tem aquela música, deixa a vida me levar? É assim. Mudou a situação, muda o senso de moralidade. Né? Então, é tipo você falar para um ateu, olha, roubar é pecado, né? Isso aí não está certo. Usar pirataria não está certo, isso é pecado, tal. Aí vai dizer, não, isso não é não. Isso aí pode fazer, eu faço tranquilo. Aí quando ele gravar um CD e alguém fizer a mesma coisa, ele vai ficar chateado, vai jogar a polícia em cima. Quer dizer, já mudou o senso dele. Né? O senso de moralidade mudou. Atingiu ele, pronto. Aí agora sim, realmente isso aí está errado. Então é assim que funciona. Convido vocês a abrirem em 1 Coríntios 9, de 19 a 20. Paulo tem algo a nos dizer sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 9, versos de 19 a 20. Ele fala assim, Paulo ecoando as palavras de Cristo: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas possível. Paulo estava se referindo a Jesus quando ele falou em Marcos 10:45, para servir da sua vida em resgate por muitos. A gente não sabe quantas pessoas serão atingidas quando decidirmos ser importantes segundo Jesus deseja, mas com certeza serão muitos, menos nós. Quando nós nos tornamos servos, nós nos tornamos importantes para ajudar os outros, mas muitas vezes quando a gente ajuda os outros, a gente não está ajudando a nós mesmos, a gente sofre algum prejuízo. Jesus sofreu um prejuízo na cruz por mim e por você. Aquela cruz era para mim e para você, mas ele sofreu aquele prejuízo no nosso lugar. Ele serviu ali como Cordeiro de Deus para morrer em nosso lugar. Ele sofreu prejuízo, ele sofreu na carne, e muitas vezes nós não queremos sofrer, porque precisamos lutar mais contra os nossos pecados. O Evangelho ensina isso para nós, ele nos capacita. E quando Paulo fala no verso 20, eu me tornei judeu para ganhar os judeus, está bem claro. O apóstolo Paulo não fingiu ser judeu, ele se tornou judeu. Ele sabe que as leis cerimoniais não tem obrigação de ser obedecida. Ah, não, eu vou comer só carne de porco, eu não vou comer carne de porco porque a lei diz para não comer. Ele sabe que não precisa mais porque Jesus veio cumprir. Mas para ganhar os judeus, ele começou a entrar no rito. Não vou comer carne de porco. Ele não fazia assim, não, em casa eu como, em casa eu não como. Não, ele decidiu não comer. Ele se tornou aquilo para chegar próximo das pessoas. É semelhante, por exemplo, se você torce para o melhor time do Brasil, que é o Flamengo, né? Se você torce por ele, e você precisa evangelizar um corintiano, você precisa ser, o corintiano, seu amigo, diz assim, olha, tu só vai lá em casa se tu for corintiano, senão tu não vai, que o flamenguista não vai entrar não. Né? Então o que acontece? Ele vai tentar, ele vai buscar, ele vai abrir a mão do orgulho de ser flamenguista para começar a torcer pelo Corinthians. Se possível, vai comprar até uma camisa. Vai começar a torcer. Se o Flamengo ganhar ou não, ele vai suprimir aquele desejo e vai tentar se alegrar com o ganho do Corinthians. Ele se tornou um corintiano, não porque ele acha que o time é bom, mas porque foi necessário para estar lá. Então ele abriu mão do orgulho dele, é isso que Paulo está querendo dizer, eu estou tentando trazer um exemplo. Quando a gente abre mão do nosso orgulho, a gente serve as pessoas. É isso que Paulo estava querendo dizer para nós, o que Jesus falou. Outro exemplo seria dentro de casa. Não importa quem ganhe mais dentro de casa. Não é o valor do salário que vai definir quem é mais importante dentro de casa. Não é. Porque o mundo ensina isso.
Quem ganha mais é mais importante, seja ele homem ou mulher. Quem ganha mais é mais importante. O mundo não ensina isso, mas Jesus não. Ele diz que o Evangelho é você dar a sua vida. Então, uma das formas de lutar contra esse tipo de pensamento dentro de casa é entender, é definir o seguinte, que o dinheiro que entrar em casa é dos dois. E os dois, de comum acordo, definem o que fazer. E aquele que ganha mais vai viver como se não ganhasse mais. Por quê? Porque a partir do momento que se define que o que entra dentro de casa é de todo mundo, então você vai ser obrigado a viver como se não ganhasse mais do que o outro. Isso é o Evangelho. Isso é o que Jesus espera daqueles que creem nele. Outro exemplo, adolescentes e jovens geralmente querem se tornar mais importantes do que os pais. Os pais estão dizendo que aquilo ali é pecado, que aquilo ali não é para fazer. Não, eu sei mais. Eu sei mais do que meu pai, do que minha mãe. Eles não entendem. Isso é o desejo do mundo de querer saber mais, de ser mais importante. Então, se nos alimentamos do Evangelho, precisa abrir mão do orgulho e reconhecer que pai e mãe têm mais experiência e, além do mais, a palavra de Deus é aquela que define. A palavra de Deus define. A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Honra. Ah, mas honra se fizer isso. Não, ele está mandando honrar. Não está dando condição, não está dando alternativa, ele está mandando honrar. Simplesmente isso. Queridos, irmãos, visitantes, eu não conheço o problema e nem os questionamentos de todos vocês. Eu não sei o problema que você está passando, eu não sei o problema que você vai passar, tá? Mas eu queria que você escutasse uma coisa com muita atenção e fé. Deus deseja que você entenda que você é importante para Ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer no meu e teu lugar, para que a gente não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu no teu lugar, porque Ele se importa com você. Ele se importa tanto que Ele morreu ali, sem merecer, no meu e no teu lugar. Ele transformou, Ele se humilhou, Ele se esvaziou do seu poder, Ele veio servir, para dar a vida por mim e por você. Somente Jesus é capaz de servir perfeitamente e sem falhas. Então não leve o peso sobre si, não levemos o peso sobre nós. Nós não vamos conseguir ser perfeitos, mas o Evangelho nos capacita a viver pela fé. O Evangelho nos capacita a continuar, mesmo quando a gente falha. Porque as nossas falhas mostram que nós ainda não estamos no céu. Porque quando Jesus voltar, não haverá falhas, não haverá erros, não haverá pecados. Vai ser tudo perfeito, tudo perfeito. Nós precisamos desse Evangelho, nós precisamos nos alimentar desse Evangelho, todos os dias. Esse Evangelho, ele nos santifica para lutarmos contra esses desejos de querer ser melhores do que os outros. Esse Evangelho nos resgata da escravidão dos nossos desejos. Quando nós nos alimentamos do Evangelho, todos os outros desejos vão acabar sendo submetidos ao Evangelho. Então a gente vai começar a viver uma vida segundo o Evangelho, e não segundo a gente aprendeu do mundo. Quando o Evangelho nos capacita a desejarmos ser servos. Se nós não estamos desejando ser servos, é porque não estamos nos alimentando do Evangelho. E se você que entrou hoje à noite aqui, que não conhece Jesus, e você acha que não é importante, e você fica procurando no emprego, no salário, na família, no dinheiro, alguma forma para se sentir importante, você vai se frustrar. Porque nada dessas coisas vai te fazer sentir importante. Nada. Jesus é o único que pode transformar a tua vida, é o único que pode te salvar do inferno e te levar para o céu. E Ele morreu na cruz porque você é importante para Ele. Ele deu a sua própria vida por você.
Então, se você ainda não conhece Jesus, não perca mais tempo com as coisas que o mundo te ensina. Arrependa-se dos seus pecados. Receba Jesus como teu rei, como teu salvador, como aquele que manda na tua vida, aquele que tem poder para te transformar, aquele que tem poder para te livrar do inferno e te levar para o céu. Faça isso hoje. Não saia deste lugar sem se arrepender dos seus pecados e receber a Cristo como teu salvador. Não faça isso hoje. Não saia desse lugar sem crer em Jesus Cristo, porque o mundo aí fora não vai te dar esperança para se sentir importante do jeito que você imagina. Porque se você quiser ser importante, você tem que servir ao Rei Jesus, em primeiro lugar. Sirva a Cristo, sirva a Jesus, e você vai sentir algo que só Cristo pode te mostrar. Vamos orar. Pai, perdoa, Pai, os nossos pecados, eu te peço. Eu te peço, Pai, para aquelas pessoas que ainda estão indecisas, Pai, que elas sejam alcançadas pelo Teu Santo Espírito, que elas se arrependam dos seus pecados, Senhor, e confessem o seu arrependimento no batismo, Senhor. Oh Deus, transforma, Pai, a vida dessa pessoa. Transforma, Pai, a vida de todos nós. Que possamos, Pai, nos alimentar do Teu Evangelho mais do que nos alimentamos do Netflix, mais do que nos alimentamos deste mundo, mais do que nos alimentamos do shopping, mais do que nos alimentamos da sede do poder deste mundo, Senhor. Que possamos nos alimentar do Teu Evangelho, Pai, para sermos servos, Senhor. Possamos servir uns aos outros, Pai. Um grande amor que o Senhor nos amou, possamos amar os outros, Pai. E a melhor maneira de demonstrar esse amor pelos outros é servindo-os. Pai, perdoa nossos pecados, nós não somos perfeitos, Senhor. Tu sabes o caminhão de pecados que nós temos, Senhor. Mas pela Tua graça, Pai, somos salvos. A Tua graça nos basta. O Teu Evangelho nos alimenta, Senhor, para nos capacitar a fazer aquilo que sozinhos não podemos fazer. Pai, eu te peço perdão dos nossos pecados. Nos dê um final de culto abençoado. E aqueles, Pai, que ainda não te conhecem, que possam te conhecer e no final do culto virem conversar com os pastores da Tua igreja, Senhor. Para que a gente possa conduzi-los nos Teus caminhos, no Teu Evangelho. Amém, Senhor.